Senhor presidente, ontem vivemos um momento muito importante, sobretudo no exercício da democracia aqui no Parlamento, no Senado Federal. De 10 horas da manhã até quase 9 horas da noite, a Comissão de Constituição e Justiça, e não só os membros da comissão, efetivos e suplentes, mas muitos senadores e senadoras, tivemos um debate muito profícuo no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com o Procurador-Geral de Justiça, momento em que este foi sabatinado por essa Casa. Lá estivemos quase todos os senadores e senadoras para fazer indagações, e não só fazer indagações, ouvir as indagações dos colegas parlamentares e, principalmente, ouvir os posicionamentos do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. E, na sequência, após a votação, que só não foi unânime na comissão, porque teve um único voto contrário, o nome apreciado pelo plenário obteve, salvo, se minha memória não me traz, 59 votos a favor e 12 votos contrários. E, portanto, Dr. Rodrigo Janot, por indicação da Presidência da República, ele continuará à frente do Ministério Público Federal. Eu também tive a oportunidade, como muitos dos meus colegas parlamentares, de fazer alguns questionamentos ao Dr. Rodrigo Janot, mas tive principalmente a oportunidade de, diante, e num momento tão importante para o procurador, diante dele, num momento tão importante para ele, fazer algumas observações acerca, principalmente, da postura do Ministério Público Federal. Então, senhor presidente, observações que têm sido tema constante de minhas intervenções e posicionamentos da tribuna dessa Casa. Eu, em primeiro lugar, quero destacar que disse ao procurador Rodrigo Janot, relatei o fato e acho que esse é uma questão que merece registro de nossa parte, que desde 2001 o governo do país, e vamos lembrar, era o presidente Lula, todos os presidentes, o presidente Lula nos seus 2 mandatos e a presidente Dilma agora, desde 2001, tem acatado integralmente a sugestão dos membros do Ministério Público Federal e indicado o primeiro posicionado na lista. Não há lei que assim obrigue. E, aliás, eu considero isso algo merecedor de registro, porque não é qualquer governo que tem o desprendimento de acatar uma lista que vem do Ministério Público. Mas ela tem sido acatada em 2003, aliás, não é desde 2001, 2001 eu já vou falar sobre esse ano. Em 2003, porque o presidente Lula foi eleito em 2002, a lista apresentava como primeiro nome o procurador Cláudio Fonteles. E foi o nome de Cláudio Fonteles que o presidente Lula encaminhou para o Senado Federal e aqui foi aprovado. Em 2005, procurador Antônio Fernando. Em 2007, procurador Antônio Fernando. Em 2009, procurador Roberto Gurgel. Em 2011, a presidenta Dilma encaminhou novamente, por ser ele o primeiro da lista dos procuradores, repito, uma lista informal, o nome do procurador Roberto Gurgel. Em 2013, procurador Rodrigo Janot e novamente nesse ano de 2015. Em 2001, quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele também recebeu uma lista tríplice, mas ele preferiu indicar alguém que sequer constou da lista tríplice, procurador-geral do Blindeiro. Os estados brasileiros têm seus ministérios públicos estaduais. Também têm a prática de fazer listas informais através de um processo de votação e encaminhar lista aos governadores. Nem todos os governadores observam a lista. Aliás, em Minas Gerais, onde temos aqui nessa casa 2 ex-governadores, a lista nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não foi respeitada e não foi sequer considerada. No estado de São Paulo também. E por que eu cito esses 2 estados? Porque são exatamente estados onde o PSDB governa e que, aliás, costuma criticar muito o governo
e responsabilizar o governo por tudo, inclusive pela crise da China, pela crise da Venezuela, por tudo. Tudo a culpa é da presidente Dilma. Então, veja, eu acho que a população precisa saber como agem essas pessoas que criticam tanto hoje. Como será que essas pessoas agiriam? Será que com o desprendimento da presidente Dilma, de enviar para cá o nome daquele que a maioria dos colegas dele, dos membros do Ministério Público escolheram? Repito, acho esse um fato digno de ser registrado e precisa ser do conhecimento da população. Mas, senhor presidente, uma das observações que eu fiz ao procurador-geral Janot foi em relação ao posicionamento do Ministério Público Federal, da instituição Ministério Público Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do STF, no que diz respeito ao julgamento e apreciação da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4.650. Uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada no dia 17 de outubro do ano de 2012, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela suscita a ilegalidade e, portanto, a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha vigente no Brasil. E faz uma peça rica, uma ADIM que eu considero primorosa, porque faz uma análise sucinta, uma análise profunda da Constituição brasileira e da relação das leis infraconstitucionais aos olhos da Constituição brasileira. E chega a essa conclusão a Ordem dos Advogados do Brasil, de que é inconstitucional o financiamento empresarial de campanha no Brasil. Pois bem, os membros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar. Houve, logo de início, um pedido de vistas de um ministro, que eu não me lembro exatamente quais dos ministros que pediu vistas, e devolveu na sequência. E a matéria foi a julgamento. 7 dos 11 ministros, senador Cristóvão, tiveram a possibilidade já de votar na ADIM 4.650 da OAB, que requer a declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. 7 dos 11 ministros, portanto, a matéria já estaria decidida por maioria de votos. 7. Dos 7 votos, 1 voto contrário e 6 votos a favor. 11 ministros, 6 votos é suficiente para que essa ADIM prospere e para a declaração da inconstitucionalidade, repito, do financiamento empresarial de campanha. Ocorre que, no dia 2 de abril do ano passado, portanto, há 1 ano e 5 meses, há mais de 500 dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu vistas a esse processo. E até hoje, senhores senadores, o ministro Gilmar Mendes não devolveu a matéria para que o julgamento tivesse sequência. Não devolveu. E vejam, senhores, eu até ontem, quando me referi a essa resolução, eu falei, por equívoco, STJ, mas não é STF, o Supremo Tribunal Federal. Há uma resolução do STF, resolução 278, de 15 de dezembro de 2003, que determina o prazo que o ministro tem para apreciar e dar sequência à vista solicitada por ele. Como nós, senadores, temos prazo. Em qualquer comissão de pedir vistas, temos um prazo para devolver e para que a matéria volte a ser apreciada. O Supremo também tem a resolução 278, que determina 10 dias iniciais, podendo ser prorrogado por mais dias. 10 dias, senhores senadores, senador Crivella. 20 dias. Mas o ministro Gilmar Mendes está segurando o processo, portanto, impedindo a sequência do julgamento há mais de 1 ano, há 1 ano e 5 meses.
E aí eu pergunto, quem fiscaliza o Supremo? Quem fiscaliza? Foi quando eu questionei e até solicitei ao procurador Janot, visto que quem assinou o parecer dado no âmbito da DIN 4.650 foi o ex-procurador Roberto Monteiro Gurgel Santos. Ele e a subprocuradora Débora Duprá, a quem temos também um grande respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido. E, inclusive, usei como comparação o fato de que o Parlamento talvez seja a casa mais fiscalizada do Brasil. E, por isso mesmo, nós temos avançado muito no processo de transparência dos atos do Poder Legislativo. Mas e a fiscalização do Poder Judiciário, como fica? E o papel do Ministério Público diante desse fato, qual é exatamente, senhor presidente? Porque eu considero essa uma das principais questões diante, principalmente, desse momento de crise em que a gente vive, desse momento em que é revelado para o Brasil inteiro verdadeiras ações contra o patrimônio público, ações ilegais, imorais, de corrupção, e denúncias que envolvem o quê, senhor presidente? Não há segredo para ninguém em partido político. Todos aqueles, sem nenhuma exceção, que estão envolvidos nesse esquema de corrupção e que nós temos tomado conhecimento diariamente através dessa Operação Lava Jato, pelas informações rádio, televisão, jornais, revistas, é que todos eles, com raras exceções, dizem o seguinte: de fato, o dinheiro foi desviado para contribuir com o partido político, para contribuir para a campanha eleitoral do partido político. Então, veja, disse eu ao procurador Rodrigo Janot no dia de ontem, o Ministério Público cumpre muito bem o seu papel quando enfrenta a corrupção. Mas enfrentar a corrupção não é apenas punir corruptos e corruptores. Enfrentar a corrupção é mudar a estrutura do Estado brasileiro também. E veja, o que faz essa ação direta de inconstitucionalidade? Ela questiona a legalidade da possibilidade e da continuidade do financiamento empresarial de campanha, à luz do que determina a Constituição brasileira. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem muito claro que desequilibra, que essa possibilidade desequilibra a oportunidade. Desequilibra e não permite que se exerça a igualdade no país, visto que pessoas jurídicas interferem diretamente na vontade que deva ser manifestada por pessoas físicas. E, olha, em determinado trecho, o que diz o Ministério Público quando apresentou a sua opinião diante desse processo. Diz o seguinte, que devem ficar afastadas da participação direta ou indireta nos processos eleitorais as pessoas jurídicas de direito privado sem conotação política, na medida em que não gozam do status de cidadão nem representam interesses públicos ou sociais. Pelo contrário, seus atos constitutivos referem-se explicitamente a negócios privados, geralmente de índole mercantil. É claro, o Ministério Público devem ficar afastados da participação de processos eleitorais, pessoas jurídicas, empresas. E mais, diz que o tema, porque analisa que o Congresso Nacional vive um debate permanente sobre a necessidade de uma reforma política, mas que o posicionamento do Ministério Público não seria como uma decisão do Poder Judiciário, também não seria uma intromissão numa atribuição do Poder Legislativo. Não seria. Diz o Ministério Público o seguinte: o tema reforma política está permanentemente em voga e ganha destaque especial na mídia a cada episódio que evidencia a necessidade de aprimoramento das instituições e dos mecanismos eleitorais, o que é típico de um regime democrático. Obviamente, sua condução deve se dar pelo Congresso Nacional, que instituirá os instrumentos aptos a ampliar a participação popular e, consequentemente, o grau de representatividade democrática no Parlamento. No caso em apreço, embora se discuta sobre modelos de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais, a questão de fundo reside no perfil do processo eleitoral preconizado pela Constituição de 1988 e na adequação ou não das regras já positivadas pelo legislador ordinário.
Portanto, não se trata de deflagrar ou realizar reforma política a partir do Judiciário. Ou seja, não se trata, e ele é muito contundente, o Ministério Público, quando diz isso. Quando estamos aqui a julgar uma ação ingressada pela Ordem dos Advogados do Brasil, não estamos querendo cumprir o papel que cabe ao Executivo, não. Estamos apenas analisando a legalidade ou não das leis já positivadas, portanto existentes, à luz da Constituição Federal. E, ao final, opina o Ministério Público Federal, de que caracteriza-se, no caso em questão, a hipótese de violação ao princípio da proporcionalidade, na sua vertente de proibição de proteção deficiente. Na medida em que a legislação eleitoral prevê regras aquém do necessário à promoção da igualdade material de condições no processo eleitoral, possibilita a prevalência de interesses econômicos privados de poucas pessoas em detrimento da isonomia política entre todos os cidadãos. Ante o exposto, o parecer é pela procedência do pedido da OAB, ou seja, pela declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. Pois bem, eu repito, essa ADIM é de outubro do ano de 2012. O parecer do Ministério Público é de 31 de agosto. O parecer do Ministério Público, a ADIM é de 2012. O parecer do Ministério Público é de agosto de 2012, senhor presidente. Portanto, óbvio que a representação ADIM foi ingressada anteriormente. E veja, Vossa Excelência, o que acontece? 2012, nós estamos no ano de 2015. Depois de 2012, o que é que nós tivemos no Brasil? Em 2013, aquelas grandiosas manifestações de rua. Em 2014, uma eleição presidencial polêmica, disputada, difícil. E agora, 2015, o que é que nós estamos assistindo, aliás, desde o ano passado? Revelações de um grande esquema de corrupção que envolve a principal empresa do Brasil, chamada Petrobras, cujo centro é o quê? Seria o quê? Desvio de dinheiro para financiamento de campanhas eleitorais. Então, veja, senhor presidente, como que nós do Congresso Nacional deveríamos e estamos reagindo. Ao invés de todos unidos darmos força para que conclua o Supremo Tribunal Federal esse julgamento, não, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de emenda constitucional constitucionalizando a contribuição empresarial de campanha, na mais completa contramão do que diz isto, do que diz a ação impetrada pela OAB. Por isso que eu digo e repito onde quer que eu esteja, não me convence, senhoras e senhores, aqui nós temos uns jovens que estão chegando a assistir a essa sessão. Não me convencem aqueles que ocupam diariamente as tribunas, usam diariamente os microfones para denunciar a corrupção, para falar que isso tem que acabar, se essas mesmas pessoas votam para constitucionalizar a possibilidade da continuidade do financiamento empresarial de campanha. Não dá. Eu acho que a gente critica às vezes muito o poder executivo, a gente critica muito o vizinho, mas esquece de olhar para a nossa própria casa. A oportunidade nós estamos tendo agora e temos que ter coragem de abraçar essa oportunidade. E tem muita gente, se não puder empresário financiar a campanha, como é que nós vamos fazer campanha? Vamos fazer como ela deva ser feita, simples, barata. Vamos para a televisão, sem nenhuma montagem, sem nenhuma produção cinematográfica, vamos lá e vamos falar, não custa caro isso, vamos dizer, olha, meu nome é fulano, meu nome é fulano, eu defendo isso, aquilo, aquele outro, a minha história é essa. Não precisa mostrar filminho, não precisa mostrar nada como se fosse uma telenovela, como se fosse uma produção hollywoodiana ou bollywoodiana, não precisa disso. Vamos fazer campanhas baratas, comprar passagem para ir para o interior, de ônibus, de avião, do que for, usar o rádio, não precisa. A democracia, que precisa de dinheiro de empresa para compor o seu parlamento, seu poder executivo, não é uma democracia. Está aqui. Isso
desequilibra, fere o principal de todos os princípios da Constituição, que é da igualdade de oportunidade, senhor presidente. Então, eu vou fazer o que milhares de pessoas estão fazendo na internet, dizer o seguinte: devolva, Gilmar. Devolva, ministro Gilmar. Está aqui o Ministério Público, os juízes, os ministros que já votaram disseram: não estamos a fazer a reforma, estamos apenas analisando a lei brasileira à luz da Constituição. E o financiamento eleitoral de campanha por empresa é inconstitucional. Eu acho que é isso que a sociedade espera da gente. É isso, e nós temos que ter a coragem e a responsabilidade de assim seguir. Não permitir que se constitucionalize, indo na contramão do que quer a população brasileira, que são mudanças estruturais e profundas na política brasileira. Muito obrigada, presidente.